Se você ainda não procurou estudar isso pela internet de alguma forma, o meu conselho é que você preste atenção agora em como que eu vou te passar a introdução de geometria analítica, porque eu vou te passar de forma simples, eu vou te passar com clareza, tá? Para você não ter confusão mais nisso, porque muita gente, quando tem de forma não muito aprofundada, tem de forma inconsistente, então complica muito a vida da gente, tá? E aí você acaba levando na tua cabeça que geometria analítica é uma coisa ruim, que é uma coisa chata. Então, só que não é bem assim. Os conceitos que eu vou te mostrar agora, as aplicações que a gente vai usar, são todas de geometria plana, são todas simples, são todas muito básicas, tá? Não é nada mirabolante, não é nada hiper difícil, joia? Um estudo que a gente tem que ter em geometria analítica. Primeiro passo para você entender geometria analítica é você entender o conceito de distância, tá? Renato, como assim conceito de distância? Vamos supor que a gente tenha AB, tá? AB. Se eu te pedir de forma geométrica para você me dar modos de chegar, de sair de A para chegar em B, como que você vai me explicar isso? Você vai falar, Renato, eu posso fazer de várias maneiras. Se eu souber quanto vale, por exemplo, o ponto médio entre eles, se aquilo ali está aplicado em um desenho, em alguma figura geométrica. Agora, se você tem isso aplicado em um eixo coordenado, quando você tem isso no eixo XY, para ser mais específico, quando você tem isso no eixo XY, fica mais interessante a gente trabalhar. Por quê? Aqui a ideia é a seguinte: se você está trabalhando ponto, lembra que tudo que é ponto, sempre que você tem ponto na geometria analítica, sempre que você tem ponto em eixo coordenado, esse ponto tem que ter coordenadas, certo? Então esse teu ponto A, ele vai ter um x de A, esse mesmo ponto A, ele vai ter um y de A. Faz sentido? Lembra? É um ponto qualquer. Cara, é um ponto qualquer. Não estou me inventando nada. Para B, Renato, mesma coisa. Esse B vai ter um x de B. Consequentemente, se ele é ponto, ele tem que ter coordenadas também para y. Ele vai ter que ter então um YB. Fez sentido? Joia? Aqui a essência, eu quero que você entenda a essência, como eu sempre falo. Aqui você tem que entender a essência. A essência da distância entre dois pontos, que já é esse nosso primeiro tópico, eu vou colocar aqui em cima. Aqui a nossa essência é você entender, primeira coisa, a distância de dois pontos. Só que para você entender a distância de dois pontos, você tem que entender a noção de que cada ponto tem suas coordenadas próprias. Eu preciso que você entenda isso muito bem. Anota essa. Todo ponto tem coordenada própria. Cada ponto tem a sua própria coordenada. Teu ponto A tem coordenada x dele, do A, uma coordenada y dele também, do A. Para B, mesma coisa. xb, y de B. Fluiu? Legal? Renato, como que eu faço essa distância? Como que eu faço a distância entre A e B analiticamente? Cara, analiticamente, se você já sabe, né? Se você já tem as coordenadas xa, ya, xb, yb, a gente vai usar um pouquinho de geometria plana para você entender a essência. Bom, se você fizer isso aqui, ó, se você prolongar essa partezinha, você vai criar um triângulo retângulo. Tá dando para enxergar aí? Tá legalzinho? Você matando esse triângulo aqui, né? O que vai rolar? Essa região, ó, repara, de lá de cima até aqui. Esse espaço, ele, em relação ao triângulo, enxerga o triângulo, beleza? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Essa partezinha aqui, ó, é o cateto, um dos seus catetos. E aí, ó, você vai, como que é o tamanho desse cateto? É indo de YA até YB. Tudo bem? Beleza. De YA até YB. Tá enxergando? Então tá, vou botar. Analiticamente, a gente chama isso de variação. Você está indo do YA ao YB. Isso é uma variação entre eles. Variação de Y. Para você ir de XA até XB, você não está variando de um X para o outro? De novo, variação dx. E aí o que a gente vai fazer? Cara, se é um triângulo e o que você quer descobrir
essa distância D, se ela é uma distância, se você quer saber essa distância, e no triângulo ela funciona como uma hipotenusa, cara, você tendo os catetos, como que você acha a hipotenusa de um triângulo retângulo? Pitágoras. E aí, ó, a gente vai fazer isso. Hipotenusa ao quadrado. O que é o primeiro cateto? Variação de x ao quadrado, somado, né? Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Variação de y ao quadrado. Ué, mas essa variação de x, pensa, você tá numa pista, numa estrada, se você vai do quilômetro 2 para o quilômetro 6, qual é a variação? Quanto que você andou de 2 para 6? 6 menos 2, você anda 4. Então, quando eu vou de XA para XB, quanto que eu ando? XB menos XA. Deu para entender? Foi? Tranquilo? Joia? XB menos XA. Não esquece que é ao quadrado, tá? Não esquece que é ao quadrado. Somado. Variação de Y, mesma coisa. Você vai de 3 para 10. Qual é a variação? Diferença. X, YB menos YA. Lembrando que essa galera tem que estar ao quadrado. Mas, Renato, se você está falando fazendo distância, eu saber a distância ao quadrado é o suficiente para mim? Não, você tem que saber o tamanho da distância e não a distância ao quadrado. Massa? Então você vai ter que tirar esses dois aqui. Inverso da exponencial, radiciação. Então, ó, a distância vai ser a raiz quadrada de toda essa molecada aqui. Beleza, gente? Distância de 2 pontos é nada mais nada menos que um Pitágoras. É simplesmente um Pitágoras. Joia? E aí, ó, essa distância vai ficar a raiz de todo mundo. XB menos XA somado variação, né, de x com a variação de y menos P menos A. Então tá aí. E eu agora vou verdadeiramente falar com você sobre coeficiente angular. Você já lembra que você vai ter variação de x, variação de y, né? Para cada um dos pontos A e B. E aí, Renato, como que eu faço coeficiente angular? Bom, você vai usar aquele mesmo conceito que eu fiz lá em distância de pontos, tá? Na geometria espacial, geometria analítica, o coeficiente angular em analítica, ele se chama M, tá? M. Na analítica, o coeficiente angular, o verdadeiro coeficiente angular, o original, ele se chama M. Ele se chama M, joia? Só que é o seguinte, lembra que a gente fez que lá no do primeiro grau, o angular era a tangente do ângulo? O cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, aqui a essência é a mesma. Só que o teu cateto oposto é a variação de quem? De y. E o teu cateto adjacente é a variação de x. É a mesma coisa, é só substituir, tá? Então, variação de y sobre a variação de x. Daqui a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai mergulhar na parada, tá? Então se prepara aí, põe o óculos de mergulho que a gente vai mergulhar mais fundo agora, beleza? O que acontece? Daqui, da essência, da simples razão do coeficiente angular, a gente já vai chegar na primeira equação da geometria analítica, que a gente vai trabalhar para a reta, tá? Ela vai sair daqui do seguinte, ó. M é igual a ΔY sobre ΔX. Multiplicando ΔX por M, a gente vai passar a ter ΔY igual a M, que multiplica ΔX. Né? Ó, se ele está dividindo no segundo membro, passa o primeiro membro multiplicando, joia? Então, ó, você vai ter ΔY igual a M vezes ΔX. Joia? Perfeito? Só que aí, a gente não vai parar por aqui. O que é ΔY, Renato? Não é a variação? E aí, ó, vou colocar aqui o nosso ponto A, tá pegando bonitinho? O nosso ponto A, x0, y0.
E o nosso ponto B tem coordenadas x, y. Tudo bem? Faz sentido? Ficou legal? Enquadrou? A e B. A tem x0, y0. Eu só botei letras diferentes, tá? Usando ainda x, y, que é para não ficar uma coisa muito embolada na sua cabeça, tá? Mas entenda que são posições diferentes, são pontos diferentes, são coordenadas diferentes, tá? Então, ó, o que a gente vai botar no lugar da variação de y? Aquele esqueminha que a gente fez. Variação de y é do y de B até o y de A. Bom, mas o y de B é o quê? Y. O que é o y de A? Menos o y de A. Que é o quê? y0. Tá me acompanhando? Isso tem que ser exatamente igual ao nosso coeficiente angular, que multiplica a variação de x. Bom, variação de x é do x do B até o x do A. X do B é o quê? X. X de A, x0. E aqui a gente já chega na primeira fórmula de hoje, tá? O que é essa nossa fórmula aqui? Deixa eu botar bonitinho. O que é essa nossa primeira fórmula? Essa aqui é a nossa famosa equação reduzida. Beleza? Reparou que fica fácil você usando o conceito de tangente? É simplesmente isso. Fiz a tangente, que é o coeficiente angular, a variação de y sobre a variação de x. Grava só essa ordenzinha, tá? É a variação de y primeiro sobre a variação de x. Aí você isola a variação de y e abre os dois. Abre as variações. E você já chega na nossa equação da reta reduzida. Renato, mas tem outras equações? Tem, que são os próximos quadros. Aproveitando o espaço, a gente pode pensar assim, ó. Vamos para a prática. Rapidão, vou usar esse espacinho que tem aqui. Pensa comigo só, vamos supor que ele te dê... vou pensar aqui de cabeça rapidão, tá? Só para a gente aplicar. Vamos pensar que ele quer saber a equação da reta, sendo que o coeficiente angular dela vale 1 sobre 2 e ela passa pelos pontos A, 2 e 3 e o B, 4 e 5. Exemplo, tá? Só para te dar uma aplicadinha e ver como funciona isso na prática. Como que eu faço, Renato? Ó, variação de y, variação de x. Verdadeiramente você não precisava nem de 2 pontos, você precisava de um ponto só, tá? Então, ó, vou usar o primeiro, vamos ver o que acontece? Ó, eu colocando isso na fórmula y, y0, m, x, x0. Eu vou te ensinar como que você aplica isso, tá? Muita gente tem dificuldade em aplicar. Bom, você vai aplicar assim, ó. E aqui daqui eu já vou engatar contigo na equação geral, joia? Ó, y menos y0. Bom, como que eu faço isso? O teu y, esse primeiro y, você vai repeti-lo. Repete, só repete. Menos, o que é o y0 e o que é o x do zero? São as coordenadas do seu ponto, tá? Onde está y0 e x de 0 são as coordenadas do ponto por onde a tua reta passa. Mais uma vez, onde está x0, onde está y0 e x0, você vai substituir pelas coordenadas do ponto que ele te deu. Tá joia? Beleza? Então, ó, y0, o que é o y do teu ponto? 3. O que é o x do teu ponto? Ó, coeficiente x. O que é o x do ponto? 2. E aí você tem y menos 3 igual a m, que multiplica x menos 2. Tá acompanhando? Tá legal? O que eu faço? Bom, y menos 3,
O coeficiente angular é quanto? 1 sobre 2. Vamos botar aqui, ó. 1 sobre 2. 1 sobre 2 que multiplica x. Sobre 2x. 1 sobre 2 vezes 2, você vai dividir o 2, né? Olha lá. Vai ficar menos 1. E aí já vou entrar contigo na próxima sacada, que é você escrever na forma geral. Como que eu escrevo na forma geral, Renato? A equação da reta na forma geral. É você colocá-la sempre em função de zero. Basta você fazer isso. Você vai passar todo mundo para um membro só. Na reduzida, você tem o y igual... O y é isolado. Y, coeficiente, variação de y, coeficiente, variação de x. Na geral, é todo mundo de um lado só. É todo mundo em função de zero, tá? Ou seja, ou você passa todo mundo para cá, ou você passa essa galera para lá, tá? É opcional. Então, ó, meio de x, eu posso deixar x sobre 2, menos 1, menos y. A ordem certa, eu vou te dar aqui rapidão, tá? A ordem certa é x, depois y, depois o seu termo dependente, né? Menos 1 mais 3, isso vai dar o quê? Mais 2, igual a zero. O que é essa estrutura, Renato? Essa estrutura é a estrutura da equação geral da reta, tá? Eu vou falar bonitinho aqui no próximo quadro. Eu só dei um exemplo para te mostrar como que fica a aplicação. Deu para entender? Então, primeira coisa que eu quero que você grave. Equação reduzida, tá? Equação reduzida. y0, m, coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Você vai usar isso bastante, tá? Vamos usar bastante. Lembrando que y e x agora não mudam, agora eles não podem sair, tá? Eles vão ficar ali sempre fixos. O que você vai substituir? Onde que você vai substituir as coordenadas dos pontos? Em y0 e em x0. Show de bola? Deu para entender? Então eu vou deixar para você resumido aqui. Ela é sempre da forma, é uma reta R. Vou botar já direto, é sempre da forma ax mais by mais c igual a zero. E a equação reduzida é sempre da forma que acabamos de fazer. Y menos y0 igual coeficiente angular que multiplica x menos x0. Ok? Massa? Tá aí, ó. Prontinho pra tu. Te dar essa bola aí, te dar essa moral. Tá ok? E vamos lá. Pensando com os nossos botões. Cara, um conceito que eu quero falar com você, a gente já pode entrar na primeira questão da área, é o seguinte. Já é um espaçozinho que eu vou precisar, porque ele fala de área, tá? EAR gosta bastante de questões em analítica, a gente tem que trabalhar área. E geralmente são áreas de triângulos, tá? E é muito fácil, eu vou te ensinar um jeito muito simples de resolver, tá? Eu não vou usar determinante, não vou usar matrizes, mas eu vou usar uma técnicazinha clássica, não é nada mirabolante. É uma técnicazinha bem clássica, porém ela é mais simples do que você fazer do que você usar o conceito de matriz determinante. Tá legal? E aí, ele fala que a gente tem duas retas. A reta R é 3x menos 6 e a reta S é menos 4x menos 1. Só que ele fala que essas retas, eu tô lendo aqui, tá, gente? Eu dou mais cedo porque eu tô lendo ali, tá? Só que ele fala que a interseção, elas se encontram, cuidado, tá? Ó, essa parte de interpretação. Elas têm a sua interseção em um determinado ponto A. Grava essa informação. Elas se encontram em um ponto A. Joia? Tá acompanhando até aí? Renato, beleza. Só que tem um porém.
Ele quer saber qual é a área do triângulo que a gente vai fazer, sendo essa área, sendo esse triângulo de vértices. Deixa eu colocar aqui em cima. Ele quer a área do triângulo, onde esse triângulo tem vértices A. Esse triângulo tem que ter 3 vértices, certo? O primeiro vértice é o próprio vértice A. Um dos vértices do triângulo já é o ponto de interseção das retas. Então vamos devagarinho. A. O segundo ponto é o ponto B, 0, 0. Ele deu as coordenadas. E o ponto C é o ponto 7 sobre 2 e 0. Isso aqui é C. 7 sobre 2 e 0. Ok? Tá me acompanhando? Maravilha. Então vamos lá. Tem mais alguma coisa? Não. Ótimo. Renato, o que eu faço? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Gente, matemática é simples. Vai com calma. Pensa na mesma informação que ele te deu. Você tem 2 retas que se encontram. Cara, quer ver como é que fica fácil? Pensa assim, ó. Pensa assim, ó. Bem rapidinho. Pensa assim. Se você vai ter 2 retas se encontrando, elas têm que ter algo em comum. Concorda comigo? Se elas se encontram, elas têm que ter algo em comum. Geometricamente, analiticamente falando, o que vai ser essa coisa em comum? Brother, vai ser um ponto. Nesse nosso caso, é o ponto A. Ó. Ele falou que o ponto A é o ponto de interseção. Então tá aqui. Renato, o que eu tiro dessa informação? O que eu tiro desse meu ponto A? Gente, você tira desse seu ponto A o seguinte. Se ele é um ponto, ele tem que ter o quê? Independente do problema, independente de qualquer coisa. Se ele é um ponto, o que ele tem que ter sempre? Coordenadas. Ele não tem que ter um X e não tem que ter um Y? Faz sentido ou não fala pra você? Só que é o seguinte, se esse ponto A tem um X e tem um Y, em relação à reta R e em relação à reta S, ele tem que ser o quê? O mesmo. Por quê? Você não concorda que exatamente nessa posição, tanto a reta S quanto a reta R têm as mesmas coordenadas? Cara, se eles têm as mesmas coordenadas, então eles têm os mesmos valores para X e para Y. Se eles têm valores iguais de X e Y, e eu já sei a expressão de cada um deles, eu já sei quanto vale cada Y delas, porque isso aqui está na forma geral. Ó. O que eu faço, Renato? Cara, iguala. Iguala os valores de Y, que você vai descobrir os valores de X. Se eu tivesse em função de X, Renato, você ia igualar os valores de X e ia achar os valores de Y. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso simplesmente igualar as duas equações das retas. Porque elas têm um ponto em comum. Elas são retas que se intersectam. Elas são retas que se cortam. Elas são retas concorrentes. Então, se elas são concorrentes, em algum momento da vida, elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, quando coisas se encontram, elas têm que ter o quê? Lembra em física, quando coisas se encontram, elas têm que ter o quê? Mesmo espaço. Elas têm que estar no mesmo lugar do espaço. Perfeito? É isso que acontece na geometria. Bom, mas se elas se encontram e tem que ter o mesmo lugar, e tem que ter os mesmos valores para x e y, como que eu faço? Foi o que eu acabei de dizer. Você vai igualar isso. Porque a primeira imagem não é da forma 3x menos 6? Ó. Ax by mais 0. Já é. Menos 4x menos 1. Renato, eu não estou vendo o y aqui. É porque o y está isolado. E ele não se importou em escrever o y, porque você tem que saber onde está o y. Tá? E infelizmente eu não posso passar a mão na sua cabeça o tempo todo. Só que o cara não está preocupado se você sabe ou não. Entende? Ele já subentende que você sabe ler isso daqui. E eu espero verdadeiramente que quando você sair dessa aula de hoje, você saiba verdadeiramente ler isso. Joia? Então vamos lá. Como que eu escrevo?
E aí, resumindo, vou botar aqui pra tu, ó. A primeira, repara, lembra que não é ax by mais c igual a zero? Essa forma que tá aqui, ele simplesmente passou o by pro outro lado, gente. Ele só isolou o y, pra você ver que não tem y aqui. É 3x menos 6, menos 4x menos 1, tá? E aquilo ali já é uma imagem, já é o resultado da imagem. Joia? Cara, iguala as duas equações. É só igualar as duas imagens. Você poderia escrever assim, ó. Y igual 3x menos 6. Eu vou escrever pra você. E a outra tem um y menos 4x menos 1. É isso. Fiz a mesma coisa. Escrevi o que ele já me deu. Tá joia? Bom, só que em algum momento elas têm que ter o mesmo y e o mesmo x. Só que se você já tem o y isolado, não aconselho você isolar o x para depois igualar. Já iguala o que já está aqui, ó. Porque dizer y não é a mesma coisa que dizer 3x menos 6? Da mesma forma que dizer y também é a mesma coisa que dizer menos 4x menos 1. Pô, mas se dizer y é isso, e se dizer y também é outra equação, então são coisas iguais. Tá? Faz sentido para você? Então vamos lá. Então a gente vai igualar isso. E aí, ó, 3x menos 6 tem que ser igual a menos 4x menos 1. Ó, 3 mais 4 dá 7. Menos 6 vem pra cá, mais 6. Joia? 6 menos 1 é menos 1. Deixa eu só dar uma olhadinha de novo aqui, pra gente não errar. É mais 6. Peraí. É mais 6. Mais 6. Quase que a gente erra. Mais 6. Mais 6, tá? Mais 6 aqui, ó. Eu quase pulei. Mais 6. 3x mais 6. Joia. Foi. X mesmo esquema. 3 mais 4, 7. Aqui tá mais 6, vira menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7. Então nosso x é 7 por 7, é 1. Tá bom? O que é esse x sendo menos 1, Renato? É esse x do ponto. É o x de encontro, tá? É esse aqui, ó. Menos 1. Ah, mas não tá no desenho. Eu sei, eu botei de exemplo só pra tu entender. No desenho tem que estar perfeito. Inclusive ele não pede desenho, é só demonstrativo, tá? É só pra tu visualizar a sacada. Mas vamos deixar assim do mesmo jeito. X é menos 1. Ótimo, eu quero que você entenda a essência. O desenho é a parte. O x é menos 1. Renato, eu sei que o x do encontro, o domínio do encontro, já é menos 1. Mas falta eu descobrir o y, porque eu preciso das coordenadas do ponto A para achar a área do triângulo, tá? Bom, mas se x vale menos 1, cara, escolhe uma das equações e joga o valor de x ali. Automaticamente você já vai achar teu valor de y. Quer ver só? Ó, 3x, tá aqui, 3x mais 6. Bom, y igual 3 vezes x, cuidado, quem é seu x? Menos 1. Menos 1. Mais 6. Y, então, gente, 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 6. 6 menos 3, 3 positivo. Percebeu como que a essência é simples? Percebeu como que a essência, em alguns casos, é até fácil? Lembra que eu prego que matemática não é fácil, tá? É simples, beleza? Então vamos lá. Ó, x é menos 1, y é 3. Que informação é essa? As coordenadas do teu ponto A. Teu ponto A tem coordenadas menos 1 e 3. É aqui que os caras se encontram. É aqui que os caras se encontram. É aqui que as retas se encontram. Em menos 1 e 3. Acabou, Renato, o problema? Não. Agora a gente vai para a área do triângulo. Beleza? Vamos devagarinho, tá? Passo a passo. Primeiro que ele está pedindo a área do triângulo. Então vou te ensinar. Show. Então, primeiro que ele está pedindo a área do triângulo. Então vou te explicar, vou te mostrar a área do triângulo. Joia? A área do triângulo, em analítica, você vai fazer assim, ó. A área, ela vai ser sempre 1 sobre 2
1 sobre 2, que multiplica. Você vai botar uma barrinha, tá? Renato, você é o determinante? Não, isso não é determinante, senão eu vou usar matriz, tá? Me acompanha passo a passo. A área é sempre 1 sobre 2 de quê? Aí você vai fazer assim. O seu triângulo não tem 3 pontos? Tem 3 coordenadas. Você vai pensar assim, você vai escrever as coordenadas, você vai fazer assim, você vai escrever as coordenadas de cada ponto na vertical. Ponto A, x, a, y, a. Ponto B, x, b, y, b. Ponto C, x, c, y, c. Você vai escrever cada ponto na vertical e... Vamos devagarinho. Qual é o nosso primeiro ponto? Ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 3. Então tu vai botar lá, menos 1 e 3. X do A, Y do A. Morreu. Depois, segundo ponto, ponto B. O que é o ponto B? 0 e 0. Coloca lá. Ah, Renato, mas vai ficar 0, vai ficar esquisito. Não importa, é só você colocar o que ele está te dando. Beleza? Ele te deu 0, você vai ter que botar 0. 0, 0. Terceiro e último ponto, ó, 7 sobre 2 e 0. Bota lá. 7 sobre 2 e 0. Fecha a barra. Fecha a barra. E aí você vai olhar para a primeira colunazinha vertical, menos 1 e 3, e você vai repeti-la no final. Lembra aquela frasezinha clássica, os últimos serão os primeiros? Os últimos serão os primeiros. Anota isso aí. E aí, ó, menos 1 e 3. Perfeito? Joia? O que eu faço agora, Renato? Aí você vai usar aquele mecanismozinho de resolver como você fazia em determinante. É parecido, mas não é determinante, tá? É basicamente isso. E aí, ó, você vai usar aquela sacadinha. Você vai fazer... Deixa o meio já ali no gatilho, pra você não esquecer dele, tá? Meio que multiplica. Ó, primeira parte. Você vem de cima para baixo, né? Multiplicando. Ó, 1 vezes 0. 0. 0 vezes 0. 0. 7 sobre 2 vezes 3. 7 sobre 2 vezes 3. Bom, 3 vezes 7 é 21 sobre 2. E aí, quando você vem voltando, lembra? Você vem fazendo o simétrico. Qual é a minha sacada? Coloca o sinal de menos e vai fazendo do jeito que você está fazendo normal, sem mudar ninguém. Porque no final, você já tem o sinal de menos lá, para fazer o simétrico, beleza? Então você não gasta tempo. Ó, fica assim, ó. 3 e 0, 3 vezes 0, 0. 7 sobre 2 vezes 0 também é 0. Menos 1 vezes 0 é a área do triângulo mesmo, né? Joia, joia, beleza. Menos 1 vezes 0, 0. Então tá aí. Tá me acompanhando? Ó, fechou. A área do teu triângulo, então vai ficar, gente, 1 sobre 2, não esquece. Ele multiplica. Bom, 0 mais 0 mais 21 sobre 2 é 21 sobre 2. Menos ninguém, menos 0, fica isso daí. Então fica 21 sobre 2 multiplicando 1 sobre 2. Você lembra lá de matemática básica, da playlist que já tem pronta aqui no canal, se você não assistiu ainda, depois dessa porra que vai assistir. Lembra da aula número 2 de frações em matemática básica, quando você multiplica frações, o que você faz? Regra horizontal, todo mundo em cima com todo mundo embaixo. 21 vezes 1, 21. 2 vezes 2, 4. E tá aí a nossa área do triângulo. É 21 sobre 4, beleza? 21 sobre 4.